Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Estamos começando essa semana e a edição dessa segunda-feira, 10 de março de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. No Tempo, nós começamos a semana de olho nesses alertas do IMET sobre chuvas intensas e tempestades em boa parte do Brasil, na região centro-norte, aqui na região sudeste e também na região nordeste do Brasil. E em contrapartida, no sul do Brasil, a gente está de olho nessas temperaturas mais baixas, daqui a pouquinho a gente vai detalhar essas informações. E no dinheiro, a gente está de olho na soja, lá na Bolsa de Chicago, mercado caindo nesse momento entre 7 e 9 pontos. Na manhã de hoje, o SDA anunciou duas vendas, foram 195 mil toneladas de soja para destinos desconhecidos e 126 mil toneladas de milho para o Japão. Daqui a pouquinho a gente tem Vlamir Brandalize aqui conosco para entender um pouquinho melhor dessa situação e como é que a gente inicia essa semana para o mercado de commodities agrícolas. Mas para começar, muito bem, a nossa semana, já vou chamar aqui a nossa bandeira, que já está aí na tela para você, essa bandeira que é tão linda e representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, com essa mensagem de que o Brasil vencerá. Claro que o Brasil vencerá com a força do produtor rural, de quem está no campo aí produzindo alimento de domingo a domingo, de sol a sol. É isso que a gente acredita também aqui no Tempo e Dinheiro. Bom, vamos começar então, porque a edição do Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira está no ar. E nós já vamos aos destaques dos nossos analistas para a edição de hoje. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, semana começando, Mercadão de Chicago se protegendo, né? Amanhã tem relatório de oferta e demanda do USDA, com isso na defensiva, a soja está na defensiva, já trabalhou na estabilidade, leve pressão de baixa, mercado brasileiro mostrando prêmios um pouco mais fracos do que estavam na semana passada, mesmo assim as cotações seguem sem grandes novidades em reais. Até teve leve melhora nos balcões. Comprador quer soja, vendedor está vendendo pouco. Com isso, o Mercadão segue de olho na colheita, que está a todo vapor, e negócios fluindo, mas dá mão para a boca nesse primeiro dia da semana. O pessoal esperava mais nas cotações. E aqui no mercado do milho também segue firme, né? Milho não tem oferta e a pressão vai se mantendo e melhorou nos portos novamente. Já vamos comentar isso aí nessa semana que tem relatório de oferta e demanda do USDA. O que vem de novidade aí amanhã? Esperamos vocês daqui a pouquinho. O destaque dessa semana é a volta de temperaturas mais agradáveis, até frio aqui no sul do Brasil, e gradativamente a chuva vai voltando ao centro-oeste, sudeste e partes do nordeste. Detalhes na previsão. No mercado do boi gordo, o mercado abre a primeira semana completa de março com cotações pressionadas. Mercado físico hoje recuou em boa parte das praças pesquisadas pela Scott Consultoria. Lá na B3 o mercado segue buscando direção, mas a pressão nesse momento com as cotações é grande e a oferta pela indústria continua sendo um fator decisivo nas negociações. Se o mercado vai travar, é uma outra situação, mas de qualquer forma, a pressão é grande para o boi gordo nesse momento.
Bom, antes de chamar Sérgio Braga, eu tenho um convite muito especial para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Já vai aparecer aí para você na tela esse número, que é o 19 99813 2915. É só você enviar uma mensagem para esse número para você ser assinante do Clube do TID. O que você vai receber ao participar do nosso grupo do WhatsApp? São informações exclusivas sobre o clima, análise do mercado de commodities agrícolas, nós temos preços em tempo real, os valores dos prêmios também. Então são informações muito importantes para você aí na tomada de decisão dentro da propriedade rural. Então, repetindo de novo, é só enviar uma mensagem para esse número na tela, 19 99813 2915. São 7 dias grátis, então dá para fazer esse test drive aí. Entre no Clube do TID para você receber essas informações. Tenho certeza que você ficará lá conosco também e nós estamos esperando vocês lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Bom, agora sim, para a gente iniciar, nós temos o nosso primeiro destaque de hoje, para a gente falar do clima lá em São Paulo, o destaque da Folha de São Paulo, porque São Paulo deve ter uma semana de chuvas aí na tela e máximas perto de 30 graus, veja a previsão. Eu já quero confirmar essa informação com o Sérgio Braga. Sérgio, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira. Muito obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos. Mais uma semana produtiva, é o que a gente espera. Mas a chuva que estava programada, inclusive prevista para o final de semana, não aconteceu. As temperaturas amenizaram um pouquinho, inclusive no finalzinho da noite, comecinho, finalzinho da madrugada também. Ao longo da madrugada, temperatura mais amena, né? Mas de qualquer forma, para se ter uma ideia, nesse momento aqui na capital paulista, 29 graus, batendo quase os 30 graus dentro daquilo que está previsto. Por enquanto, não dá para bater o martelo se vem chuva ou não no final da tarde. Bom, vamos continuar atendendo e acompanhando atentamente todas essas informações nessa edição do Tempo e Dinheiro. Fernanda, mas vamos lá, vamos acompanhar também do que acontece no mercado com as negociações na Bolsa de Chicago e Nova York, começando pela soja na Bolsa de Chicago, que nesse momento recua 0,62%, acima dos $10, $10, 17,62. Milho negociado com alta de 0,83% a $4, 71,90. O trigo também tem alta de 2,20% aos $5, 63,10. Está aí o café negociado em Nova York com ligeira alta hoje, realizou na semana passada, hoje sobe 387,43 ou $3,87,50 nesse momento. Açúcar negociado a 18,99, alta de 3,71%, dá uma estilingada o açúcar. O algodão a 66,65, alta de 0,88%. Petróleo, $66,69, recua 0,52%, e o ouro estável, $2.913, mais 40 por onça Troy, equivalente a 32 gramas. Bom, com o mercado cambial, nós vamos dar uma olhadinha na moeda norte-americana, também já oscilou dos dois lados. Chegou a operar com ligeira queda, agora estabilidade no lado positivo, 0,04%, aos R$ 5,79. Quanto à soja, vamos dar uma olhadinha mais uma, aliás, o índice Bovespa, 0,35 de queda, 124.593 pontos, recua 0,35%, reforçando mais uma vez. Dólar estável, índice Bovespa cai. E o mercado de soja está aí, só confirmando, $10, 16,87, recua 0,70%. Café, tem um delay também, mas está aí. 0,72 de alta, 387,18. Portanto, o café segue em alta e a soja acompanhando aí as negociações, os ajustes do mercado. Bom, falamos sobre o mercado agrícola, vamos ao mercado de pecuária também, vamos acompanhar as cotações do boi gordo lá na B3, ligeira alta, voltou ao patamar dos R$300 por arroba, isso no mercado futuro. Mercado para março aponta lá na B3 alta de 0,83% a R$ 304,80, abril a R$ 302, alta de 1,32%, o maio a R$ 302,20, alta de 1,26%, 24%, aliás. O indicador sexta-feira subiu 0,21%, com um acumulado nesse mês de março, 0,23%, pelo menos permanece o indicador do lado positivo. Para referência em São Paulo, veja bem. Com relação ao mercado físico, hoje
13 praças recuaram. São Paulo, Barretos, Araçatuba permanece nos 305,50, arroba a prazo já de contado. Sul da Bahia, 266, oeste da Bahia, 271, ao norte do MT, 290,50. Daqui a pouco mais informações, cotações do mercado de pecuária e a participação direto de Piracicaba, direto do CPE, do Tiago Bernardino, nessa edição do Tempo e Dinheiro. Fernanda. Obrigada, Sérgio. Até já. Bom, dando continuidade aqui à edição dessa segunda-feira, nós temos o nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no Notícias Agrícolas, que é o site parceiro aqui do Tempo e Dinheiro. Vamos acompanhar. Soja CPEA. Negócios avançam no spot nacional. Feijão. Disputa por lotes de qualidade sustenta preços em alta. Mandioca CPEA. Menor oferta eleva preços e interrompe série de baixas. Suco. Estoques de suco de laranja registram nova baixa e tem menor volume da série histórica, aponta Citrus Brasil. Manga CPEA. Após folia, Palmer e Tome seguem por caminhos distintos. Bom, e além disso, nós também estamos de olho aqui nas informações da política e economia aqui no Brasil, no mundo todo. Vamos acompanhar quais são os destaques desse início de semana. Do Notícias Agrícolas, pressão aumenta tanto no atacado quanto no varejo e alta do IGPDI dispara a 1% em fevereiro. Com a alta, o avanço é de 8,78% em 12 meses. Da Infomoney. Boletim Focus. Analistas elevam projeções para a inflação em 2025 de 5,65% para 5,68%. Já a previsão para o dólar ficou em R$ 5,99. Vista Exame. Com alta de importações, balança comercial brasileira fica negativa em 324 milhões de dólares em fevereiro. Da Investing. Parabag Agro vai puxar o PIB em 2025 e isenção de tarifas tem pouco impacto no campo. Notícias Agrícolas. Preço médio do frete por quilômetro rodado em Minas Gerais aumenta 4,7% em janeiro em comparação ao mês de dezembro. Da Gazeta do Povo. PT abraça PEC pelo fim da escala de trabalho 6x1 para tentar salvar popularidade de Lula. Da CNN, crise do ovo nos Estados Unidos. Cartela já custa R$ 60. Da Investing, Lula cobra explicação para o preço do ovo. Entre aspas, não encontrei uma galinha pedindo aumento. Da Folha de São Paulo, governo Lula expande publicidade e pode alcançar 3,5 bilhões de reais em contratos. E do jornal O Globo, o tribunal planeja a compra de 50 iPhones 16 Pro Max para desembargadores por R$ 500 mil. E agora nós temos a participação do João Batista Olive com o seu editorial falando do cenário da política aqui no Brasil e também desses possíveis candidatos para a próxima eleição presidencial. Vamos acompanhar agora. Muito bem, Fernanda e amigos do Tempo e Dinheiro, o meu assunto hoje é as definições políticas que estão acontecendo nesse momento no país. São nesses dias, nesses momentos, onde parece que está tudo em calma, né? Que a política não está sendo atritada, sem tretas, que as coisas se definem. Então, assim, é nesse momento de pasmaceira que as definições que vão acontecer só no ano que vem estão sendo tomadas. E o que está sendo tomado nesse instante? Do lado da direita, do lado dos patriotas, do lado do Bolsonaro, as atenções estão voltadas essencialmente no Bolsonaro. Por quê? Porque tem a pressão do STF que quer julgá-lo. Então, assim, não adianta, não é que não adianta. Adianta muito, só que tudo indica que, apesar de todas as evidências, que os juízes do Supremo não são isentos, que o julgamento é político, etc., ele vai acabar sendo condenado. Está escrito nas estrelas, todo mundo sabe, até as crianças aqui do Mato Dentro sabem disso. Vão condenar o Bolsonaro. É um perseguido, vai ser pior para o STF, para o Lula, para o PT, para a esquerda, vai ser bem pior
mas é inevitável a sede de vingança que se tem contra o Bolsonaro, ele vai acabar sendo condenado. Aí que tem o segundo passo dessa história. Ele, em sendo condenado, ele não vai poder concorrer à presidência, e ele vai indicar quem como seu sucessor. Quem é o candidato do Bolsonaro? Tem um zum que ele está fazendo uma força para colocar alguém da família, talvez a esposa dele é Michele, mas no frigir dos ovos mesmo vai acabar sendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é o melhor nome que nós temos para enfrentar o Lula, porque vai ser o Lula o candidato, claro, né? 80 anos não importa, vai ser o Lula, é o único quadro que eles têm. Então, assim, qual é o nome forte para enfrentar o Lula? O Tarcísio, porque tem popularidade, tem administração, tem o que dizer e tem apoio do Bolsonaro, do Centrão, do mercado financeiro, de parte da mídia até. Então, assim, tem todo um cenário mostrando que o melhor candidato para nós, as pessoas que defendem a nossa bandeira, que o melhor nome, depois do Bolsonaro, é do Tarcísio. Ponto. E do lado do Lula? Do lado do Lula, o pau está quebrando, porque ele está em desabalada carreira de perda de audiência, de simpatia, de apoio popular, até no Nordeste, e isso está provocando uma briga de foice lá dentro do PT sobre o comando do PT. Como vocês já devem estar sabendo, o Lula quer colocar como presidente do PT o Edinho, o ex-prefeito de Araraquara, que perdeu a eleição, e do lado mais radical tem o pessoal da Gleisi querendo indicar como comandante do PT um nome também radical. Então, assim, as definições são, de um lado, quem é que Bolsonaro vai colocar a mão apoiando, e do lado da esquerda, o lado dos radicais. O Zé Dirceu está por trás, e a gente fica muito apreensivo quando o Zé Dirceu entra na jogada. Para o Brasil, é muito bom que essas dúvidas sejam dirimidas agora, porque, Fernando e amigos do Tempo e Dinheiro, nós temos que crescer, já perdemos muito tempo com essa administração terrível do PT sobre o Brasil, sobre a economia do Brasil, que está sendo despedaçado, e nós temos que avançar. Esperamos em Deus que a paz volte a reinar no nosso país e as definições já estão sendo tomadas. Preste atenção, nós aqui do Tempo e Dinheiro vamos acompanhar sempre. Nós temos lado, nós temos definição, o nosso lado é ao lado da bandeira nacional e o lado do nosso país. Essa é a opinião do Tempo e Dinheiro. Nós temos lado, sempre em defesa do agro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. É isso mesmo, João Batista. Aqui nós temos um lado que é o lado da verdade e o lado do produtor rural. Bom, mas aqui é tempo e dinheiro e agora nós vamos falar sobre o tempo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. E nós já temos o nosso primeiro destaque hoje da Revista Oeste, destacando então, semana começa com previsão de tempestade, chuvas intensas e declínio de temperatura lá no sul do Brasil. E lembrando, centro-norte, região nordeste e região sudeste, nós temos essa previsão de chuva intensa também, pelo menos para essa segunda-feira. Enquanto isso, a gente tem a Veja falando chuva no Rio e mais. Confira a previsão do tempo para 10 capitais nessa segunda-feira. E nós temos a Meteored. Tempo no Brasil na semana, frente fria, massas de ar frio e ciclone extratropical afetam o tempo em boa parte do país, pelo menos para a gente começar essa semana. E o nosso destaque da Rádio Itatiaia também, a gente tem aí, ó, sobe para 16 o total de mortos após dilúvio em Bahia Blanca, lá na Argentina. Só para a gente entender, a cidade, ela foi atingida por um temporal na sexta-feira e 2 dias depois ainda tem ruas alagadas. Aqui, segundo informações do Metsul, a cidade foi atingida por um volume de chuva equivalente à metade de um ano inteiro em poucas horas, por isso que a gente tem esse cenário também devastador lá em Bahia Blanca. Bom,
E para a gente olhar um pouco mais as informações de clima também, nós temos o nosso primeiro mapa aí, já o nosso destaque, né, para essa chuva amanhã no Brasil. E conforme a gente olha no mapa também, olhem o estado do Paraná, isso que a gente quer destacar aqui com vocês. Nós temos então um volume maior de chuvas previsto para o estado do Paraná. Lembrando que a gente já mostrou aqui no Tempo e Dinheiro também a situação de produtores, principalmente no norte do estado, aí com poucas chuvas. Então amanhã chuvas ali mais ao norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também no estado do Paraná. Além disso, nós temos o nosso alerta, né, os alertas do INMET para essa segunda-feira, conforme a gente está acompanhando aí no mapa, tanto o alerta amarelo quanto esse alerta também laranja destacam essas chuvas, né? Chuvas intensas e tempestades, para a gente ficar de olho nesse início de semana. Então, reparem, região sudeste, principalmente o estado de São Paulo, Paraná, com previsão de chuvas também. A gente tem ali região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e a região norte e boa parte da região nordeste também, com esses alertas do INMET para a gente iniciar essa semana. E agora a gente vai acompanhar o que está acontecendo no Brasil nesse momento com as informações do NOAA. A gente tem as imagens de satélite e aí o que a gente consegue olhar já, essa chuva passando ali no estado do Paraná, chuvas em algumas localidades de São Paulo e esse maior volume de chuvas ainda concentrado na região centro-norte do Brasil, que já é um cenário que a gente já vem destacando também aqui no Tempo e Dinheiro. Bom, e agora a gente vai mostrar como é que ficam essas chuvas para os próximos dias aqui no Brasil. Vamos acompanhar. Chuvas previstas do dia 11 ao dia 17 de março. A gente observa a partir de amanhã chuvas um pouco mais significativas e volumosas, principalmente nos estados de Santa Catarina e também no estado do Paraná. No Rio Grande do Sul, a gente segue ali sem chuvas, assim como ali na divisa entre os estados da Bahia e também o estado de Minas Gerais. No centro-norte do Brasil, continua chovendo, destaque ainda para o estado do Maranhão. E aí a gente vai ver que no decorrer dos próximos dias, essas chuvas, elas melhoram ali na região sudeste, principalmente mais ao norte de São Paulo e também sul de Minas Gerais. A partir do dia 15, essa chuva ela cessa na região sul do Brasil, reparem, no estado do Paraná e também de Santa Catarina, e esse volume de chuvas fica mais concentrado no centro-norte do Brasil. Rio Grande do Sul também sem chuvas e ali boa parte do estado de Mato Grosso também sem chuvas. Bom, e para entender um pouquinho mais dessa previsão climática, a gente tem Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Estamos aqui, ó, nos próximos 5 dias não tem muita chuva aqui no Rio Grande do Sul, uma boa chuva aqui entre Santa Catarina e Paraná, principalmente entre terça, quarta e alguma coisinha na quinta. Chuva também começando a aparecer aqui no Mato Grosso Sul. Mato Grosso está bem, e não tem o que reclamar, onde chove pouco até ajuda a finalização da colheita. Aqui estava precisando de chuva, aparece no Paraguai também, começa a aparecer aqui no oeste, centro-sul de São Paulo, sul de Minas, Mata Mineira, Rio de Janeiro, mas ainda pouca chuva em grande parte de Minas. Começa a aparecer as primeiras chuvas aqui no Goiás, depois de um veranico comprido, Tocantins também. Ainda não tem muita chuva aqui na Bahia, quase nada. Começa a melhorar do fim de semana para frente. Nas outras áreas do Nordeste, tem chuva aqui no Maranhão, no Norte Piauí, Ceará, Elefantinho, Paraíba. Aqui no Pernambuco também. Começa a melhorar a partir do fim de semana para frente. E boa chuva aqui no Amazonas, na região amazônica, pegando também Rondônia, Acre e partes aqui do norte do Tocantins. Pará e Roraima, Amapá e Roraima também está indo bem de chuva. Nos próximos 15 dias, boa chuva aqui na região amazônica, pegando Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Roraima, principalmente aqui Amapá, partes aqui do Nordeste, é uma boa chuva, pegando aqui o Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantinho, Paraíba, melhora aqui no Pernambuco, na Cealba, e também dá uma melhorada aqui nessa parte aqui do centro-oeste e sudeste do Brasil, principalmente aqui em Minas. Melhora bastante na Mata Mineira, no café e nas lavouras em geral. Aqui, toda essa região aqui, a melhora é principalmente desse fim de semana para frente. Semana que vem é uma semana boa em termos de chuva. Só no sul é que fica ruim, no centro-oeste do Rio Grande do Sul e sul do Paraguai.
Na anomalia já diz tudo. Ó. Nessa semana fica mais abaixo do normal, alguns pontos do extremo um pouco acima, e semana que vem, ó, melhora em toda essa área aqui, ó, centro-oeste, partes do nordeste, partes do sudeste. Diminui um pouco a chuva aqui e fica de normal um pouco abaixo da média aqui no sul. E na temperatura vamos ter o quê? Temperaturas mais agradáveis. Hoje chegou a fazer 7 graus na região de Pinheiro Machado. Em Santa Catarina ficou em torno de 10 graus. E a semana toda vai ser com temperatura agradável aqui no sul, diminui aquele calorão. No sudeste começa a diminuir o calor ali quarta, quinta-feira para frente. No norte do Paraná ainda faz calor hoje, 34, 36 ali entre Londrina, Maringá, divisa com São Paulo. Mato Grosso do Sul também vai diminuindo o calor e no nordeste também diminui o calor ali de quinta, sexta-feira para frente. Semana que vem é uma semana mais fresquinha. Aqui no sul pode ter mínimas bem baixas ali na sexta, sábado, domingo. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Pontos importantes aí do Ronaldo Coutinho, hein? Pouca chuva ainda essa semana em Minas Gerais e na Bahia. Teremos chuvas no Paraná, terça, quarta, quinta e chuvas no Paraguai também, né? Que a gente tem mostrado aqui no Tempo e Dinheiro a situação de muitos produtores rurais. Bom, e a partir do próximo final de semana que a gente vai acompanhar chuvas ainda no norte do Brasil, chuvas aqui no sudeste, principalmente aí nosso destaque em Minas Gerais, as áreas de produção de café e no centro-oeste do Rio Grande do Sul, pouca chuva. Aí pra gente ficar de olho também. Bom, lembrando que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. E agora sim, nós temos a participação de vocês aqui conosco. O Delmar está falando boa tarde, parece que a nossa chuva foi embora aqui em Porto União, em Santa Catarina. O Erni falando boa tarde, Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, uma chuva boa e calma lá no domingo. A Fabiana, que está sempre aqui conosco também, dizendo boa tarde a todos. Piratini, temperatura agradável, 22 graus, está com sol e choveu 15 milímetros. E ela está falando que as lavouras agradecem. Vamos em frente, pois o agro não para. Além disso, nós temos o Clélio falando boa tarde a todos. Tempo parcialmente nublado, com previsão de chuva para amanhã, 28 graus, em São Miguel do Iguaçu, lá no Paraná. O José Ruiz falando boa tarde, Nova Ubiratã, Mato Grosso, um dia ensolarado. E o Aloísio falando boa tarde, 25 graus, foram 22 milímetros de chuva ontem. Uma chuva abençoada veio na hora certa para o enchimento de grãos da soja também. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. E agora nós vamos a um rápido intervalo comercial e a gente volta na sequência com as informações do mercado da soja e também do mercado do milho com Vlamir Brandalize. 16º Sim Café Cocapec, o tradicional evento da cafeicultura da Alta Mogiana, trazendo inovação, informação e oportunidades de negócio, de 11 a 13 de março no Vila Eventos em Franca. Realização Cocapec, juntos pela cafeicultura. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro.
I9PAB, a ferramenta do produtor rural. Estamos de volta com a edição do Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira, 10 de março de 2025. Antes de chamar o Vlamir, vamos só acompanhar os preços da soja nesse instante. A gente tem aí o vencimento maio 2025 a 10,16. Temos todas as cotações também, Gleidson, esses contratos, para a gente mostrar aqui para vocês. Mercado caindo, conforme a gente já falou no início da edição de hoje. O março a 10,03, o maio a 10,17, o julho a 10,31 e o agosto a 10,28. Mercado caindo entre 7 e 8 pontos nesse instante. Temos os preços também aqui na B3, a nossa referência, o maio 2025, em 22,42, caindo mais de 1%. E agora sim, nós vamos às notícias da soja com Vlamir Brandalize, um oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Boa tarde, Vlamir. Tudo bem com o senhor? De volta para Curitiba? Boa tarde. Estamos de volta a Curitiba. Aqui temperaturas amenas hoje. Choveu ontem, choveu à noite. Temperaturas aí de 22 graus, 23. Hoje está mais ameno o tempo. O calorão tá dando uma trégua, né, Vlamir? Isso aí. Antes da gente falar de mercado, que o senhor já fez ali o teaser no início do programa, falou do relatório do SDA e hoje nós tivemos venda também, né, 195 mil toneladas de soja. Eu queria já começar a mostrar o vídeo do Vlamir, ele fez um compilado. O Vlamir, ele tá muito produtor de conteúdo. Ele fez vários vídeos do evento que ele participou lá em Lem, da Passarela da Soja, e ele fez um compilado, né, a gente tem um compilado aqui do evento. Então eu queria pedir para o Gleidson para a gente acompanhar agora. Olá pessoal, é João Batista, estamos chegando aqui hoje sábado, dia 8 de março, nós estamos aqui na Passarela da Soja, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, e os eventos estão rodando. Veja aqui do lado, já tem um dos estandes de feira, palestra, tudo organizado. Show de bola por aqui, João Batista. Dando mais uma passadinha aqui, ó, o local do evento, as palestras. Mas olha aqui, ó, aqui na Bahia dá tudo, né? Aqui, ó, olha que bonito que tá os girassóis por aqui, ó. Olha só os girassóis, ó, que show de bola aí. Ô Vlamir, conta pra gente como é que foi o evento lá da Passarela da Soja? Olha, o evento me surpreendeu, né? Não imaginava que daria tanta gente, né? Mais de 1.200 pessoas. Um evento muito organizado, o tempo acabou colaborando, né? O pessoal tá reclamando lá, com razão, que tá com 20, 30 dias sem chuvas em algumas áreas lá. Mas para o evento em si, ele acabou sendo benéfico, né? Que sem chuvas o evento consegue fluir melhor. Mostrou-se muita tecnologia, Passarela da Soja trazendo ali grandes produtores, grandes representantes do setor agrícola do oeste baiano. Ou seja, todo mundo se encontrou lá, foi um grande evento, tem que dar parabéns aos organizadores da Passarela da Soja, que é a Fundação Bahia, né? A Fundação Bahia é muito forte ali, perante aí os produtores e trazendo cada vez mais tecnologia para o produtor melhorar as produtividades, né? Sim, é uma região muito próspera também. E além disso, a gente tem um outro vídeo do Vlamir também falando da soja, né? Novidades da soja lá na Passarela. Queria que o Gleidson mostrasse pra gente também agora. Estamos na Passarela da Soja, uma Passarela da Soja é ilustrada aí por essa beleza do caminho dos girassóis. Como nós estamos na Passarela da Soja, não dá para deixar de não mostrar a soja, né? Que é o principal produto aqui da região do Brasil. Centro de pesquisa aqui da Fundação Bahia, muitas cultivares em pesquisas aqui, tudo desenvolvendo. Essa aqui é Luiz Eduardo Magalhães, nesse 8 de março. Vamos pegar aqui. Vamos ver. Vamos abrir aqui a planta para ver como é que tá por dentro. Carga de flor, vagenzinha. Tá desenvolvendo aí, ó. E essa área de campo experimental e testes demonstrativos aqui da Fundação Bahia. Olha as áreas da soja. Ali está o local do evento. Mais de
1.200 pessoas estão por aqui hoje. Outra cultivar de soja, olha aí. Olha ali do lado. Essa é a Bahia. Aqui na Bahia é muito comum o produtor colher 80, 90 sacos por hectare. Esse ano a média geral deve dar perto de 70. O clima foi normal. É isso aí, ó, soja, o ouro brasileiro. Ô Vlamir, aproveitando o gancho do vídeo do senhor lá, o senhor aposto que conversou com muitos produtores, tem um panorama da safra de soja lá em Lem? Como é que o produtor está olhando? Já está fazendo colheita? E a questão de produtividade também? Olha, Fernanda, a colheita na Bahia ali já deve ter passado um pouquinho de 50% nesse momento. E eles colheriam safra cheia mesmo, com possibilidade até de recorde, se não tivesse essa estiagem aí que está variando aí de 20, 30 dias. Então nessa estiagem eles estão perdendo potencial produtivo nessa parte de soja que está no campo ainda. E é possível que eles percam dessa última soja aí umas 300 mil, 400 mil toneladas do potencial produtivo. Mas mesmo assim é uma safra cheia da Bahia, uma safra boa. Agora eles alegam que podem colher menos de 70 sacas, alguns falam 65, alguma coisa nessa linha de média, né? Mas no geral é uma safra considerada normal, né? Porque na Bahia é muito comum acontecer esses veranicos, né? E o produtor lá ele se prepara para enfrentar os veranicos. Mas agora nessa reta final, ainda tendo algumas lavouras nessa fase final de enchimento de grão, eles estão perdendo produtividade, sim, como é normal nos períodos de seca, né? 20 dias é a maioria que falou que pelo menos 20 dias sem chuvas, e agora tem chuva aí para amanhã, depois volta a chuva, mas para boa parte dessas lavouras já é tarde, né? Mas é uma safra boa na Bahia, os produtores estão contentes com o que está saindo dos campos. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a safra, né? A gente tem até vídeo aqui para compartilhar com o senhor também. Mas, Vlamir, olhando o preço, né, lá na Bolsa de Chicago, como é que a gente inicia essa semana? Já que amanhã também, o senhor já falou que nós temos relatório de oferta e demanda do USDA. O mercado está esperando alguma novidade? Tem algum dado que a gente precisa ficar atento, Vlamir? Olha, hoje os boatos que circulavam é que é possível que o USDA acabe aumentando a safra da Argentina em 1 milhão de toneladas, venha perto de 50 milhões. Há boatos também que possa aumentar 1 milhão de toneladas do Brasil, que vem a 170. E com isso o mercado se protegendo, né? Essa queda de 5 a 10 pontos que tem trabalhado aí nessa primeira metade do pregão, basicamente é proteção em cima do relatório de amanhã e um pouquinho de olho no mercado financeiro também internacional, ainda que está muito cauteloso, né? Porque o Trump, cada dia que passa, ele dá um tapa em alguém, né? E automaticamente o mercado está se protegendo. Mas o principal é essa expectativa de que pode ter uma leve melhora da produção, principalmente Brasil e Argentina, em função das condições de clima dos últimos dias, né? A Argentina teve muita chuva, né? Na última semana, as últimas 2 semanas, acabou melhorando as condições das lavouras. E aqui no Brasil, o que a gente vê das empresas privadas são números aí de 170, 172 milhões de toneladas. É possível que o USDA venha trazer alguma correção, né? Ele estava com 169, é por isso que hoje falava-se lá que pode vir 170. Eu acredito que o USDA, como é conservador, vai manter 169. Como também acredito que é possível que mantenha 49 na Argentina. Mas como hoje os analistas lá em Chicago, os operadores estão acreditando que possa ter um aumento, o mercado acabou se protegendo, liquidando um pouquinho a soja e trazendo ela uma queda de 5, 8 pontos que está. Mas ainda a boa notícia é que está conseguindo segurar os 10 dólares de suporte, isso é importante, né? Não podemos perder os 10 dólares de suporte, senão o mercado acaba trazendo mais liquidação negativa e vai se mantendo esse nível de 10 acima, é importante nessa fase de colheita aí que nós estamos andando, né? Ô Vlamir, eu queria saber com o senhor, como é que a gente olha, por exemplo, esse anúncio de venda hoje, né, feito pelo USDA, 195 mil toneladas. Dá um pouquinho de esperança, porque a gente tem visto que nos últimos dias nós não tínhamos esses anúncios, a China participando muito da compra de soja aqui no Brasil e todo mundo quietinho lá nos Estados Unidos. Como é que a gente olha isso? Na realidade seria um fator de estímulo, né? Hoje, 195 mil toneladas, se aparecesse o comprador como China, né? Sim. Então seria importante e positivo. Como não apareceu o comprador efetivo, que até pode ser a China, mas não aparecendo nominal, então é sinal de que
provavelmente 100 mil toneladas ou mais não foi para um comprador só, senão apareceria o nome dele. Mas hoje também o mercado está um pouco protegido, não só por causa desse negócio aí, que provavelmente é para outros compradores, é que hoje também entra em vigor lá na China a questão da taxação da soja, né? Agora uma sobretaxa de 10% que começou a vigorar hoje, né? Então, isso acaba trazendo essa pressão negativa, porque o investidor olha mais o umbigo americano, e como ele não está vendo grandes compras chinesas lá nos Estados Unidos, que é o normal para o mês de fevereiro, março, a China ainda continuar comprando muita soja americana, e ela não tem feito isso nas últimas semanas, o mercado segue protegido aí na linha negativa, né? Essa venda foi importante para o mercado, acaba ajudando, mas ainda não é o suficiente, né, para o mercado reagir e trazer pressão altista. Uhum. Ô Vlamir, e aqui para o Brasil, né, para a gente dar até essa informação para o produtor, como é que a gente inicia a semana? Falando principalmente de prêmios e também os valores nos portos. Olha, o mercado de Porto está muito parecido como estava na sexta-feira, né? Se a gente pegar Paranaguá, aí vai de mínima de 136, 135,5, até a faixa de 141, 142 no agosto. Então, quanto mais para frente, soja mais valorizada. Então, o produtor sabe, soja do momento é a soja que menos vale, soja do meio do ano vale mais. Então, de 135,50 para 142, dá R$ 7,00, R$ 7, R$ 8 a mais para a soja daqui 4, 5 meses adiante, né? Prêmios começou a semana com leve queda em relação à semana passada. O comprador aí nessa começo de semana, na linha geral, ele começa com 40, 45, 50 pontos. Semana passada ele pagava no mínimo 60, então o comprador está pagando um pouco menos. O próprio vendedor acabou baixando um pouco os níveis, mas as cotações em si mudaram muito pouco, né, a nível de porto aí nesse começo de semana. A nível de balcão do produtor, a semana está começando melhor porque o produtor não está vendendo muito e segue muito comprador nos portos, né? Tem muita pressão de compra. Hoje, em geral, aí o mercado de balcão, ele está trabalhando em média R$1 melhor do que estava na semana passada, né? Que semana passada foi de carnaval, muitos balcões ficou muito parado, mas teve negócio, e a semana está começando com média de R$1 a mais nos balcões. E aparentemente alguns negócios estão saindo, né? O produtor está começando a aproveitar essas posições, garantir o valor, porque ele precisa de dinheiro agora no final de março, precisa de dinheiro em abril. Alguns produtores vendendo soja e se posicionando aí com a opção de alta, no caso na bolsa, né? Fazendo uma operação, fazendo uma opção de call, automaticamente ele também acreditando que o mercado vai mostrar níveis melhores à frente. Então, o mercado é um mercado de começo de semana, meio tímido, né? Porque véspera do relatório de USDA é normalmente tímido, né? Ninguém gosta de arriscar muito na véspera do relatório e automaticamente os negócios fluem, mas num ritmo um pouco menor. Semana passada, mesmo que o carnaval andou bem, nós tivemos mais de 3 milhões de toneladas negociadas na semana passada, que era tradicionalmente uma semana fraca, né? A semana do carnaval, ela fica fechada, o mercado parado até a quarta-feira, ao meio-dia, e normalmente depois ele negocia pouco, mas nessa semana, depois da quarta-feira, acabou negociando bem. O pessoal aproveitou os prêmios altos, principalmente, que ele chegou a dar prêmios aí de 80, 90, ali na quarta-feira. Na quinta-feira um pouco menos, mas teve bom giro de soja. Essa semana provavelmente vamos ter bom giro de soja novamente, mas mais provavelmente amanhã, depois do relatório do USDA, que o mercado deve acelerar as negociações. A gente vai ficar de olho nessas informações também. Agora, Vlamir, olhando um pouquinho para a colheita, né? O produtor já está adiantando aí essa colheita de soja no Brasil. A gente tem um panorama desse início de semana também? Tem. A soja brasileira hoje dá para considerar com mais de 60% dela colhida. Uhum. Mato Grosso já caminhando aí para 85%, aí talvez alguns produtores fechando colheita, que é o que o estado está na frente. Rio Grande do Sul começando a ganhar ritmo na colheita, ainda com perto de menos de 10% do Rio Grande do Sul colhido, que é o estado que colhe por último. Mas no geral a colheita está ganhando ritmo, está andando bem. E o produtor segue entregando os contratos, né? Que ele fez bastante contrato antecipado nessa temporada. E hoje pode-se apontar aí já perto de 80 milhões de toneladas da safra negociadas. A maior parte dela o produtor já cumpriu os contratos. E alguns ainda para serem cumpridos, ainda nesse mês de março. Então, o ritmo do movimento da soja, mesmo que as cotações em Chicago não estejam
ao gosto do produtor, mas ele está mais consciente de que o ano vai ser um ano de serrote, um ano de flutuações de Chicago um pouco menores, safra grande a nível global, isso que está se confirmando agora com a safra brasileira, provavelmente com a Argentina. Então o produtor está se posicionando aí, começando a olhar principalmente a questão de insumos aí para a nova safra, né? Conversei com vários produtores ali da região de Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, a Roda Velha, toda aquela região oeste da Bahia, e muitos produtores me apontando que já compraram grande parte dos insumos, ou teve alguns que já falaram, já compraram todos os insumos da safra nova, porque eles estão preocupados com o que pode vir pela frente, né? Risco de oferta, de entrega, de valorização em dólar dos insumos, ou seja, o produtor está antecipando as negociações e muitos também já fazendo posições futuras aí da soja para ir garantindo valores e garantindo cobertura, né, para essas negociações de insumos que estão girando, né? Ô Wlamir, só para reforçar então, isso por conta dessa flutuação cambial e também dessa situação, né? Tarifas, Donald Trump, Rússia, que está tudo ainda meio confuso, né? Exatamente, está tudo nebuloso. É um risco grande aí do que vai acontecer depois que se realmente encerrar a guerra na Ucrânia, que houver um acordo entre a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos, né? Que novamente vai para as negociações agora nessa semana. E o ambiente é um ambiente importante, né? Que a gente tem alertado lá na Bahia, eu alertei o pessoal, que saindo um acordo e a Rússia tendo a liberdade de voltar aos mercados, né? Sem sanções, e podendo estar participando das compensações de valores no mercado financeiro, né? Podendo receber pagamentos em dólar, em euro, o mercado pode ter a valorização do rublo lá dentro da Rússia, né? Então isso pode trazer uma pressão de alta no mercado dos fertilizantes, do próprio diesel que o Brasil importa em dólar, né? Porque o pessoal vai querer manter pelo menos os mesmos valores em rublo. E isso, com o rublo mais valorizado, pode ter uma pressão de alta em dólar. Então a gente tem que ficar atento a isso também. Importante alerta. Ô Wlamir, aproveitando que o senhor falou agora há pouco dessa colheita da soja lá no Rio Grande do Sul também, a gente tem um vídeo do Rafael Fontana, ele é lá de Joia, no Rio Grande do Sul, e ele enviou um vídeo da colheita da soja. A gente está falando ali de 12 sacas de soja por hectare. Vamos acompanhar um pouquinho. Hoje, dia 8 de março, dia da mulher, eles estão colhendo aí, ó, soja trovão, plantado no dia 30 de outubro. Sojinha aí que, olha, se der 12, tá dando bastante. Calculemos aí de 12 a 15 sacas por hectare. Uma média aí que pegou uns banhadinhos, aumentou a média, senão era tudo menos de 10. Daí pra ver. A indústria a céu aberto e depois o produtor sofrendo e daí os políticos querendo ainda pressionar ainda mais o produtor, querer baixar o preço das coisas. Tá fácil não, Wlamir. Bom, a gente tem ainda lá do Rio Grande do Sul, o Lorenzo Rosa, ele fez um vídeo contando qual é a situação do produtor gaúcho depois de tantas safras com prejuízo também. Vamos acompanhar um trechinho? A gente aqui no Rio Grande do Sul está passando, né, de um modo geral, pelo 4º ano consecutivo de seca. 3 anos de seca, 1 ano de enchente, baixas produtividades, muita conta, muita dívida, ninguém mais se encaixa em Proagro, plano safra, não se sabe o que vai acontecer, as taxas de juros, onde antes a gente conseguia juros de 6, 7, 8%, até 12%, que já era alto, agora é 18, 20%, ninguém mais pega dinheiro, não tem nem como, porque quem pegar tem que botar uma corda no pescoço para se enforcar, porque não tem fundamento. As lavouras, aqui ó, tu olha, até tem um porte mais ou menos, né? Aí tu vai abrir uma vagem aqui, ó, não encheu o grão, isso aqui não vai dar peso. Eu acho que tá na hora da gente se unir, pessoal, porque isso aí, ó, a comida vai ficar mais cara, todo mundo vai sentir, tá? Todo mundo vai sentir, o preço do alimento vai subir. A gente precisa de ajuda, a gente precisa se unir, se abraçar. Tem muita gente que critica, que fala mal do agro, mas é daqui, ó, é daqui que sai o alimento. Não única e exclusivamente da minha lavoura. Tem o pessoal do algodão, tem o pessoal do café, tem, enfim, todos os setores, desde o grande e o pequeno produtor. Tá todo mundo passando por dificuldade. Tem muita gente que paga arrendamento, que não fecha mais conta, faz tempo.
que vão quebrar. Quem já não quebrou no passado vai quebrar esse ano, ou vai estar com a corda no pescoço. Tá difícil, cara, tá difícil. A gente não sabe mais para que lado correr. Precisamos de ajuda do governo, a gente tem que ir para cima do pessoal. Tem um monte de gente se mobilizando aí pela securitização, por vários projetos aí para nos ajudar. A gente não quer, a gente sempre pagou nossas contas, a gente tem o nosso nome limpo. A gente só precisa de uma flexibilização, né, de maior prazo, de menos juro, porque para nós conseguir ir bem, todo mundo vai acabar indo bem, né? Porque, querendo ou não, todo o comércio gira, depende do agro, todo mundo sabe disso. Quem tem um pouco de noção, quem tem um pouco de inteligência sabe, né? Que aí o produtor indo bem movimenta todo o comércio. A gente sai jantar, a gente compra roupa, a gente viaja, a gente faz tudo, né? E o pessoal que... Bom, o Lourenço falou muito mais, mas assim, triste realidade, né, Vlamir? Exatamente, né? Eles tiveram muitas promessas, nada cumpridas pelo governo, né? Que era para apoiar o setor desde o ano passado, as inundações, agora veio a seca, né? Então, é complicado, até o Cusco dele tá ali querendo apoio, né? Ver que ele tá ali com a língua de fora é sinal de que precisa criar alguma alternativa para manter a viabilidade do estado pujante, que é o Rio Grande do Sul, né? O estado promissor, né? Uhum. É o berço da soja brasileira e ele tem que ter apoio para conseguir virar e voltar a ser grande produtor, como já sempre foi, né? Com certeza. Temos um outro vídeo também, Vlamir, rapidinho aqui, sobre a situação lá na região do Chaco, lá no Paraguai, com perdas para a soja e para o milho. Vamos acompanhar um trechinho? No, mirá la soja, pérdida total, no es fácil producir en el norte. No, y ahora, ¿qué hacemos ahora? Se perdió el 70% de los cultivos, soja, maíz, todo seco, mirá esto. Mirá lo que es este maíz. Necrótica las hojas, pérdida también. ¿Cómo seguimos? Hablemos de los números. Para sembrar 1 hectárea de soja se necesitan $320 y para sembrar 1 hectárea de maíz necesitas $420 por hectárea. Dimensionen la pérdida. Por más que llueva, ya este maíz perdió potencial de rendimiento. Pero bueno, así es el campo. Hay que ponerle la mejor actitud. Me pongo en los zapatos de todos los productores. Todo el Chaco y parte de la provincia de Santiago del Estero no está lloviendo. No llueve desde Navidad, es increíble. Un mate y, como dicen por ahí, sin nervio. Nos dedicamos a las vacas, a la alfalfa, a las cosas juntas, dejamos la agricultura. Ô Vlamir, e como é que está a situação lá no Paraguai também? Os produtores têm relatado também essas perdas? O Paraguai esse ano sofreu na safra normal, né? Perdeu muito. Era para colher mais de 10, 11 milhões de toneladas, deve ter fechado a safra na casa de 8,5 milhões de toneladas, perdeu uns 30%, 40% nessa primeira safra. Agora tem a safrinha totalmente afetada pela seca, né? O calor e seca causando grandes perdas. Provavelmente a safra total ali do Paraguai não chega a 8 milhões, a 9 milhões de toneladas, quando tinha potencial de chegar a 12 milhões de toneladas. Então, situação trágica também dos nossos vizinhos. Mas a nível global o mercado não olha isso, né? Ele não olha porque a safra da Argentina ainda pode chegar a 50, a safra brasileira, mesmo com esses problemas que tivemos, ela vai ser uma grande safra, né? O Mato Grosso, o maior produtor brasileiro, já se encaminha para o final e é a maior safra do Mato Grosso da história. Então tudo isso acaba neutralizando essa pressão negativa que a gente vê no caso aí, por exemplo, de uma perda grande da soja do Paraguai, né? Uhum. Ô Vlamir, depois desses vídeos tristes que a gente mostrou aqui, vou mostrar um vídeo bom aqui pra gente fechar a soja, que é o vídeo do Arthur. Ele é o filho do Maílson, lá de Araguari, Minas Gerais. Gleidson, coloca pra gente ver, por favor. Tá acabando a colheita aí? Não, tem ainda mais. Como é que tá? Tá rendendo essa soja aí? Uhum. Então tá bom. Que coisa mais fofa, hein, Vlamir? A safra dele é safra cheia ali, hein? É 200 sacos por hectare ali, pelo tamanho da colheitadeira e dos grãos dele ali. Muito fofinho o Arthur também. Bom, Vlamir, vamos falar de milho então? Vamos lá? Vamos. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural.
Vamos aos preços. O milho diferente da soja lá na Bolsa de Chicago, subindo entre 1 ali 4 pontos, o março a 4,59, o maio a 4,72, o julho a 4,78 e o setembro a 4,51. Temos os valores também aqui na B3 atualizados. O março a 87,75, a saca de 60 quilos subindo ali quase que 2%. Vlamir Brandaliz, o que está acontecendo nesse mercado do milho? Olha, a B3 ela está dando continuidade, né? Que não temos oferta da primeira safra, é muito limitada que o produtor está vendendo. A demanda segue aquecida, nós estamos com o recorde histórico de demanda, né? Janeiro foi o recorde histórico de consumo aqui no mercado brasileiro, fevereiro foi o recorde histórico de consumo. O setor de ração vem batendo recorde em cima de recorde, como nós estamos exportando também volumes recordes do setor de frangos, suínos. A demanda do segmento de ração em geral de milho está recorde. O setor de etanol com recorde, com isso a B3 vai se mantendo firme, né? Porque o produtor está colhendo a primeira safra, ainda tem cerca de umas 10 milhões de toneladas no campo aí para colher da primeira safra. E o produtor que está colhendo ou que tem milho não está querendo vender, está vendendo muito pouco. Então, com isso, vai mantendo os indicativos internos firmes, né? Por isso que a B3 segue forte, aí quase 2% de alta. Mas no março, né? Se a gente olhar a posição lá de setembro, é uma posição que a gente alerta lá na B3, que não está aparecendo na tela, que está perto dos R$ 73. Essa é uma posição do produtor fazer proteção contra uma possível queda, né? Então seria interessante ele fazer uma put aí para garantir, porque se o clima ele permitir que nós tenhamos uma grande safrinha, nós vamos ter milho para atender o mercado interno, milho para atender parte exportação, e quem vai controlar o mercado do milho vai ser o mercado de exportação. Nesse primeiro semestre agora, quem está controlando o mercado do milho é o mercado interno e não a exportação. Então o mercado segue com pressão positiva. E lá na frente, mercado um pouco mais calmo, porque daí depende também da safra americana que vai estar plantada, vai estar em colheita já lá em setembro, as primeiras lavouras, e é possível que tenha um crescimento. Mas por que está em alta lá em Chicago, né? Seguindo a mesma lógica aqui da B3. Está em Chicago porque hoje teve venda de milho americano também. Foram 126 mil toneladas de milho, e aí no caso do milho teve comprador, né? Que é o Japão, mostrando que os grandes compradores de milho americano estão ativos, né? O Japão é o segundo maior importador de milho americano, o primeiro é o México, e está comprando, sabendo que o mercado de milho segue muito ajustado, né? O milho, mesmo com o relatório de amanhã, não deve mudar muita coisa. Então nós vamos continuar com grande déficit entre a produção e o consumo. Por isso que o mercado do milho ele está aí com suporte hoje no 4,50, a resistência 4,80, 4,90, mas a janela é de 4,50 a $5, se mantendo firme, porque no quadro global de milho não vai mudar nada. Esse ano vai continuar pouca oferta perante a grande demanda, né? Então, isso é benéfico para o milho, né? Ao contrário, a soja tem uma produção que atende a demanda e sobra. No caso do milho, falta muito milho. Provavelmente vai faltar de 25, 30, 35 milhões de toneladas a nível global. Por isso que o mercado do milho vai se mantendo um pouco mais firme no lado positivo nesse primeiro pregão da semana, mesmo sendo véspera do relatório do USDA, e o mercado acreditando que amanhã o USDA não vai mudar muita coisa, vai continuar com déficit, com a demanda maior que a oferta e que a produção. E isso está dando fôlego para as cotações do milho, né? Porque aqui também segue com... O Paraguai está com problema, então isso é um sinal de que os compradores de milho aí do Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que compram parte da demanda ali no Paraguai, podem ter dificuldade para se abastecer nesse ano. Então o mercado em si, ele está um mercado um pouco mais firme do que estava na semana passada, porque ele tem bons fundamentos, né? Mesmo que a Argentina recebeu chuvas, que a safra da Argentina ela vai ser quase normal, mas ainda temos muito tempo pela frente para a safrinha brasileira, e a safra mundial vai continuar sendo menor que a demanda, e automaticamente isso é benéfico, né? A Chicago se mantendo com um leve fôlego positivo, né, hoje. A gente vai ficar de olho. Aproveitando que a gente está falando aqui sobre o milho, o Vlamir também fez um vídeo de milho lá na passarela da soja. Vamos acompanhar. Milho também é grande alternativa de área de safra. Olha que bonito que tá esse milho. Olha, milho de 200 sacos por hectare, facinho, facinho. Olha aí, ó, muito, com 2 espigas graúdas. Olha o milho aqui que tá. Olha o milho ali, ó. Parece baiano.
Milho de 2 espigas, só tem um até de quase 3. Show de bola de milho. Ô Vlamir, e como é que tá a produção de milho lá no oeste da Bahia? Olha, a produção de milho nesse ano, o pessoal comenta que é uma produção menor, né? Aparentemente plantaram menos, né? E o clima, cortando as chuvas, ele também não beneficia. Esse aí é um milho da área de experimental, no caso ali da Fundação Bahia, é milho irrigado, é uma outra situação. Então, milho de irrigação, de pivô, ele consegue expor aí um alto potencial produtivo naquela região. O que a gente vê é que o pessoal está estimulado aí com o milho, também como alternativa. Sorgo vai entrar muito forte, aí pode ver a lavoura de sorgo em paralelo aí, junto com o milho, porque está sendo construída uma usina de etanol de milho e sorgo ali na Luiz Eduardo Magalhães, então isso vai demandar muito grão, né? Se aponta aí que mais de 1 milhão de toneladas de milho serão consumidas, ou de sorgo, né? Por ano para a produção de etanol na região. Então abre uma oportunidade muito grande, o produtor tem que se preparar aí que precisa aumentar a oferta para atender a demanda dessas indústrias novas, setor de ração. Isso é benéfico, né? Uma região que está pujante, está crescendo e vai continuar crescendo, né? Então, a industrialização chegando, uma alternativa muito importante ali para o oeste baiano, né? Com certeza. Só dando um spoiler aqui, o Vlamir ele produziu vários conteúdos e a gente tem um vídeo específico dele falando dessas culturas alternativas. O Vlamir falou de feijão, falou de girassol, crotalária, tinha várias opções, braquiária, mas a gente vai mostrar na edição de amanhã. Mas antes, só para a gente finalizar aqui, Vlamir, a gente tem o vídeo também do Moacir Guarnieri, como diz o João Batista Olive, nosso repórter, lá em Boa Esperança do Norte, lá em Mato Grosso. Vamos acompanhar. Boa tarde, João Batista, dia 9 de março, 18 horas, 6 horas da tarde, pôr do sol na Boa Esperança, ó. Já faz uns dias que não chove aqui. Na verdade, choveu sexta-feira, né? E o soja tá bonito, o milho tá bonito aqui, ó. Esse milho aqui, o segundo plantado nosso, foi feito já 2 adubação, uma de 20,020 e outra de sulfato. E agora vamos fazer mais uma. E ele já foi feito uma de fungicida. E tá bom, ó, tá bom. Não tá faltando chuva. E o clima tá espetacular. Previsão é de chuvas esparsas aí, mas tá bom. Beleza? Estamos dando uma volta para apoiar a lavoura. Milho bonito lá do Moacir, hein, Vlamir? Exatamente, esse ano ele está com o reality show aí do milho, das lavouras boas, né? O ano passado sofreu bastante com o clima e vamos torcer que continue chovendo aí, pelo menos mais uns 2 meses e meio, 3 meses, para ele fazer uma safra cheia de milho também, que o Brasil precisa, o mundo precisa, produtor, no caso dele um batalhador, né? Um guerreiro do agro aí, e precisa também. E tá bonito, né? Como ele falou, fazia uns dias que não chovia, fazia 2 dias que não chovia, porque ele falou choveu na sexta e ele gravou isso no domingo, então ficou sem chuva no sábado e parte do domingo aí, que era o final da tarde. Mas tá bonita a lavoura, tem que dar os parabéns, ele é um cara muito caprichoso. É mesmo. Vlamir, muito obrigada pela participação do senhor aqui conosco nesse início de semana. Amanhã a gente volta com o relatório do SDA. Boa tarde para o senhor, bom trabalho aí. Até amanhã, semana começando. Essa semana nós vamos lá para o interior de São Paulo. Na quarta-feira temos um evento, não é Passarela da Soja, mas é o Rally da Soja em Araçatuba. Estaremos lá na quarta-feira. E a gente vai acompanhar aqui. Obrigada, viu, Vlamir? Até mais, até amanhã. Boa semana a todos. Obrigada para o senhor também. Antes da gente mostrar as cotações do trigo, a gente tem um vídeo só para falar da colheita de amendoim ainda, né, com a participação de vocês aqui conosco, lá em Chapadão do Sul, lá no norte de Mato Grosso do Sul, um conteúdo do Almir Trevisan. Vamos acompanhar um pouquinho?
E ele destacando que o arranquio do amendoim também é feito, né, todo de forma mecanizada, aí conforme a gente acompanhou no vídeo também. Bom, agora sim, vamos falar das cotações do trigo já na tela aí para a gente acompanhar essa movimentação nesse início de semana lá na Bolsa de Chicago, subindo bem, mais de 13 pontos, o maio a 5,64, o julho a 5,78 e o setembro a 5,94. Lembrando que amanhã é dia de relatório do SDA, Vlamir já falou isso pra gente, vamos ver o que vem de mudança aí também quando a gente fala dos números do trigo. E agora nós vamos às notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Vamos às nossas cotações. Primeiro, a gente tem aí as informações do mercado de hortifruti, informações ali do CPEA, do HF Brasil, começando com leite ali, nossa referência janeiro 25, R$ 2,55 o litro lá em Santa Catarina. A batata padrão Ágata especial em R$ 40 o saco de 25 quilos na Chapada Diamantina. A cebola amarela híbrida tipo 2, o saco de 20 quilos em R$ 55 lá em Irecê, lá na Bahia. O tomate, preço ao produtor, salada longa-vida AA, a caixa aberta em R$ 55, referência para caçador em Santa Catarina. E o mamão formosa, também preço ao produtor, em R$ 3,38 o quilo, lá no Espírito Santo. Bom, segunda-feira é dia da gente olhar o mercado da mandioca. Na semana passada, a oferta ela seguiu elevada também e a gente tem um mercado muito atento a possíveis novas quedas nos preços. Claro que esse é um assunto para o Fábio Isaías Felipe, lá direto do CPEA. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Bom, na semana passada ainda observamos um crescimento bastante considerável na oferta de mandioca. Esta oferta ainda bastante atrelada à necessidade dos produtores em se capitalizarem. E claro, também há um elemento que são as expectativas de mercado quanto a possíveis desvalorizações. E, obviamente, nesse momento há o planejamento de plantio, no qual produtores também seguem liberando áreas. Bom, nesse sentido, em fevereiro as fecularias tiveram um crescimento de 35% no volume de esmagamento, bastante considerável, né? Esse esmagamento totalizou 70 mil toneladas. E se compararmos frente a fevereiro do ano passado, temos ainda um crescimento de 14%, bastante expressivo. E outro número bastante interessante é que no acumulado deste ano, de janeiro até o final de fevereiro, já foram processadas mais raízes que em igual período do ano passado, que já foi um recorde da série histórica do CPEA. Então está muito evidente esse crescimento de oferta e este cenário vem pressionando os valores desde o início desse ano. Na semana passada, a média CPEA recuou 1,5%, indo a 90 centavos e meio por grama de mandioca, de amido de mandioca, considerando os valores postos fecularia. Isso equivale a algo por volta de R$ 560 por tonelada. Pois bem, se caiu na semana, a média de fevereiro teve uma queda ainda mais expressiva, de 12,6%, e a média ali a R$ 1,00 por grama, o que equivale a R$ 578, R$ 579 por tonelada. Lembrando que esta foi a segunda queda consecutiva, tivemos ali um movimento de alta bastante duradouro no segundo semestre de 2024 e agora nos primeiros meses desse ano já em queda. Então percebe-se que as cotações da mandioca não têm encontrado uma sustentação, uma vez que do lado que a oferta segue crescendo e do lado do comprador a demanda segue bastante arrefecida. Há indicativos de que em março esse movimento de colheita
continue bastante intenso, né? Principalmente com a liberação de áreas e, claro, né? Resta saber se a demanda pelos derivados poderá dar alguma sustentação aos valores. E, claro, seguimos atentos a todos os movimentos de mercado e em breve voltamos com mais informações. Até uma próxima. Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMB, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Obrigada, Fábio. E agora nós temos o mercado de commodities com Maurício Bellinello. Olá, Maurício, boa tarde, como vai? Tudo bem? Fala, Braga, boa tarde a todos. Março definitivamente começou assim como o ano, né, depois do carnaval aqui no Brasil, mas está rolando muita água fora, principalmente em relação à economia global. Estados Unidos, Europa, definição da nova taxa da moeda norte-americana em relação a outras moedas. Como é que começa esse mês de março na tua avaliação? Porque o mercado cambial está aí, né? O dólar parece que arrefecendo diante de outras moedas também, não? Sim, Braga, hoje nós estamos tendo um dia muito estressado no mercado de juros e de ações nos Estados Unidos. Tesla, por exemplo, que é a empresa do Elon Musk, caindo só hoje perto de 12%. Né? Ou seja, tem quedas muito, Nvidia caindo 4%, a maior empresa de processadores do mundo, né? Meta, Apple, todas as gigantes de tecnologia caindo muito fortemente hoje. O índice Nasdaq está caindo mais de 3% hoje. 3,5%, na verdade, é uma queda maiúscula mesmo, então isso demonstra mesmo as preocupações de forma geral, até porque, como eu já tinha comentado, e agora de novo, né, quando acontece todo mundo já sabia, eu disse que o Trump provavelmente queria atacar o dólar como principal foco. Ontem ele admitiu que ele provavelmente está provocando uma recessão nos Estados Unidos agora com o estudo que ele está fazendo, né? Isso obviamente vai afetar o dólar não só aqui no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. Então isso é algo, deixando bem claro que tem gente achando que o problema é do Brasil, acredite, não é. Né? Nós temos hoje um movimento global acontecendo nesse sentido, né? De estresse, e o Brasil na verdade está até tranquilo, porque o dólar está nesse momento perto de 5,82, né? 5,83, que é a mesma faixa que ele está desde agosto, setembro do ano passado. Por enquanto, sem novidades, mas é isso, Braga. Nós temos um movimento de estresse acontecendo no mundo inteiro. O Brasil não é uma ilha, não vai ficar à parte disso, isolado, mas ao mesmo tempo eu ainda acho que está tudo muito tranquilo. Com commodities, pelo menos, a gente tem visto poucos movimentos relevantes, né? A soja caindo 0,7%, hoje chegou a trabalhar acima dos 10,30, agora nessa casa de 10,18 nesse momento quase, o maio. Né, 10,32 o contrato julho, né, que é o último contrato da nossa safra, e eu já estou de olho bastante no contrato de novembro, que é o contrato da safra dos Estados Unidos, cotado em 10,21 nesse momento, acima do contrato maio, o que é normal, inclusive, por causa do prazo, né? Então é isso, o mercado está muito calmo com relação a commodities, e me parece até meio lento mesmo hoje, até porque amanhã, acho que 2 horas da tarde, sai o relatório do OASD lá, que é um relatório meio já dando finalização para a nossa safra, né? Pelo menos um horizonte bem mais claro sobre a situação que é mesmo de safra recorde. Né? O Mato Grosso basicamente encerrou sua safra já de soja, já plantou todo o milho quase, milho safrinha também, já está tudo acima de 90%, tanto a colheita da soja quanto o plantio do milho. Então é isso, estamos meio que safra aposta, como eu tinha comentado, né? E a safrinha vindo aí. O que eu pelo menos espero como informação no ASD, mas eu acho que não vai ser nesse relatório, talvez fique para o próximo, ou até para o outro, é o novo perfil de área plantada projetada para os Estados Unidos entre soja e milho, que eu acho que vai haver um aumento da área plantada de milho, tendo em vista as margens, né? Mas isso provavelmente não venha no relatório de amanhã. Eu acho que ele vem mais para dar um aspecto mais definitivo sobre o que se espera do hemisfério sul, Brasil, Paraguai e Argentina, mas aí a partir do próximo, provavelmente a partir do relatório de maio, a gente começa a ter informações melhores sobre a safra dos Estados Unidos. Bom, dá uma olhadinha, inclusive o Gleidson vai colocar para a gente a tela em tempo real, Chicago e Nova York também, está aí, como você mesmo disse, $10,17, a soja vem recuando aí no vencimento mais curto, 0,67, enquanto que em Nova York nós temos o café também apresentando queda. Agora há pouco estava em alta,
voltou ao patamar, né, abaixo dos 380 e 13,55, 0,22% agora. E o petróleo está ali também em queda, ou seja, nós temos a soja em queda, o café que vinha em alta inverteu mão e agora, nesse momento, segue em queda, o petróleo recuando também. O mercado está precificando também essa questão da inflação nos Estados Unidos, essa questão do dólar e esse relatório de amanhã. O relatório de amanhã está posto praticamente, né? Não vai ter grande influência, é isso? Eu acho improvável, Braga, porque assim, ninguém espera um cavalo de pau nas informações. O Mato Grosso acabou a safra, por assim dizer, né? Vai vir a maior safra da história do Mato Grosso, ele provavelmente vai passar a Argentina em tamanho de produção, então assim, por mais que a Argentina e o Paraguai, a Argentina nem tanto, mas mais o Paraguai, tenham problemas na safra, né? O Mato Grosso, estou falando do Mato Grosso, mas a mesma situação do Mato Grosso vai acontecer em Goiás, que vai acontecer em Tocantins, vai acontecer na Bahia, vai acontecer em Minas Gerais, né? Então, assim, tem muitos estados que vão vir com produção muito alta, né? Recorde mesmo, assim. A Bahia mesmo deve vir com recorde histórico, de média de produção, inclusive. Então, sendo sincero, a inflação nos Estados Unidos, tudo isso é muito conjuntural, né? Ou seja, é o que acontece hoje, tem a ver com o ciclo econômico, mas ninguém espera que se propague ao longo do tempo, é normal, na verdade até desejável isso, né? O mercado, inclusive, nesse momento está precificando para esse ano aqui ainda, para os próximos... A próxima reunião é na semana que vem do Fed, determinando taxas, né? Não deve cortar juros agora, mas o mercado espera que esse ano tenhamos ainda 3 cortes na taxa de juros nos Estados Unidos, né? Ou seja, a tendência não mudou em nada, absolutamente em nada. A gente deve ir até o final do ano nos Estados Unidos perto de 3,5, é a perspectiva atual, e até o meio do ano que vem, talvez final, vamos a 3, que é o que se espera que seja a taxa basal de juros dos Estados Unidos para esse ano. Bom, de alguma forma tem a inflação lá que beira os 3,1%, não passa disso, né? 13,5% a expectativa, já é uma inflação alta para o padrão dos Estados Unidos. Aqui o IGPDI apontou aí no acumulado 8,32% nesse ano de 2025. De qualquer forma, o mercado está posto, né? O que fazer agora? O produtor tem que mirar agora a próxima safra para poder estabelecer uma estratégia de defesa, de proteção, principalmente com o que vem agora com milho, né? Milho e o café está por aí também, não? O que o produtor deve fazer, tanto para o milho quanto para o café nesse momento? Ou já passou a melhor hora para poder promover, até traçar alguma estratégia? Então, Braga, para o milho verão já é meio posto, né? Já não temos muito mais do que brigar, a não ser que ele queira guardar o milho, mas isso é um risco enorme, né? Porque o carrego financeiro está muito alto. A gente está com um carrego financeiro aí. O que significa carrego financeiro? É o custo financeiro de guardar grão. Porque quando você vende o grão, aquele dinheiro pode ir para uma renda fixa, um tesouro direto, que vai chegar a pagar provavelmente no mês que vem 1,2% ao mês. Né? Então, se você não vende, a cada mês que passa, você está deixando na mesa 1,2%. E, portanto, você precisa incorporar esse valor de 1,2% para empatar o carrego. Então, se você segura 6 meses para pegar uma data qualquer, você precisaria vender por 7%, 8% acima do preço de hoje, só para empatar. Isso para não falar em carrego de fato, que é o custo de armazenagem, perda técnica e outros custos associados. Então, para o milho verão já é meio que uma situação posta também, todo mundo colhendo agora aí já também, né? Milho safrinha não, milho safrinha temos muito a fazer ainda, temos tempo também até lá, né? Agosto, setembro, né? Então tem bastante gente para fazer. No caso do café, como os outros, né? A principal briga é o cara colher, né? Porque esse café esse ano aqui, muitas áreas vão ter quebra grande, né? Ou relevante, acima de 20% em algumas áreas, né? Então, assim, nesse momento, o café, por mais que ele esteja arrefecendo, e provavelmente está arrefecendo por uma questão de preços altos demais mesmo, né? Porque tem esse detalhe, né, Braga? Quando você tem um preço num produto que ele fica alto demais, isso acaba por o que a gente chama deprimir o consumo. O que isso quer dizer? Os compradores meio que saem do jogo, porque começa a ficar caro demais, como aconteceu com o cacau, por exemplo, suco de laranja, que foram 2 commodities que explodiram de preço, né? Não estou dizendo que isso vai se estabelecer ou que vai se confirmar, mas como tem safra chegando, né, a partir do final de maio, começam os primeiros grãos a serem colhidos, principalmente a partir de junho, essa proximidade da safra, por mais que pequena, que ela deverá ser pequena, isso dá uma aliviada, pelo menos, na situação
oscilação do mercado, né? Então é isso, por enquanto, para o café dá sim para fazer, até porque vamos até agosto colhendo, temos bastante tempo também. E para o milho verão, infelizmente, eu acho que não temos muito mais a fazer, se você não fez nada para trás, né? E no caso do milho safrinha, temos uma janela bem grande à frente ainda, mas temos que esperar o milho verão acabar, porque isso vai dar perspectivas melhores sobre o preço do milho à frente. Ô, Maurício, nós temos aí pleno frete, né, aumento dos fretes sazonal nesse período, né, a disputa para o transporte, e recentemente foi divulgada uma notícia de que óleo diesel, gasolina aqui no Brasil estaria com preço mais alto em relação ao preço dos mesmos combustíveis em outros países, né? Esse petróleo aí com $66 WTI em Nova York, será que tem espaço para uma possível queda nos preços dos combustíveis aqui no Brasil, ou subiu, chegaram e isso está fora, né, praticamente de cogitação, né? Uma possível queda ou um possível recuo nos preços dos combustíveis aqui no Brasil? Então, tá, se você olhar o preço justo mesmo, que a gente chama, o preço internacional, o preço no mercado interno está realmente abaixo do preço internacional, né? Na gasolina deve estar perto de 15 centavos, alguma coisa assim, e no diesel talvez perto de 16, né? O ponto é que a Petrobras não deve alterar os preços, porque durante um bom tempo, no ano passado mesmo, eles trabalharam nessa mesma faixa de oscilação dos 15, 20 centavos, mas abaixo. Ou seja, a gente estava vendendo gasolina e diesel mais barato do que no mercado internacional. Então a Petrobras ela tem uma banda de oscilação ali, que ela fica em torno de 30 centavos, de 20 a 30 centavos. Quando passa desse valor, aí ela pode implementar alterações de preço. Não é o que se espera que aconteça agora, até porque o petróleo está sim em faixas de preço muito baixas. Essa faixa de $66 é considerada um preço bem baixo para o petróleo, né? Remonta aos preços de 2005, só para vocês terem uma ideia. Isso para não descontar a inflação no período, tá? Ou seja, a gasolina hoje, o petróleo hoje, em dólares, ele é muito mais barato do que ele era há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, muito mais, né? Então, Braga, essa situação que a gente tem agora é aquilo, né? Se quando a Petrobras trabalhou com preços abaixo do mercado, né, sem atualizar, porque aconteceu lá fora, também não dá para esperar que quando fique favorável ela não faça o mesmo, até porque ela tem caixa a proteger, então ela tem uma postura menos marcação a mercado. O que isso quer dizer? Nos Estados Unidos, por exemplo, a Exxon, a Chevron, né, as grandes petroleiras de lá, os postos de gasolina fazem alteração de preço todo dia. Literalmente todo dia. O petróleo subiu 3 centavos, eles mexem no preço da bomba. No Brasil, não. A gente tem uma banda de oscilação que a Petrobras reduz essa volatilidade e eu pessoalmente acho bem favorável. Então, nesse momento, eu não esperaria nenhuma alteração. Lembrando, se o dólar continuar caindo ou o petróleo continuar caindo, é provável que tenhamos, mas por enquanto não é essa a leitura. Ô, Maurício, só para finalizar contigo, você antecipou aqui para a gente, inclusive numa conversa que a gente estava tendo, com relação aos preços dos ovos aqui. Quando dispararam os preços aqui no Brasil, você logo em seguida arrematou com aquela informação que foi pontualmente divulgada aqui, repercutida logo em seguida pelos demais veículos de comunicação, dos preços dos ovos lá nos Estados Unidos, né? Isso realmente foi falado, você está aqui, gravado, inclusive, antes do próprio destaque dos outros veículos de comunicação. Esse também é um problema sazonal de alimentação lá nos Estados Unidos, isso gera inflação lá, porque aqui, né, nós temos aí nosso presidente dizendo que não encontrou nenhuma galinha pedindo aumento. Será que as galinhas lá americanas estão pedindo aumento para produzir um pouquinho mais também ou não? Então, Braga, lá teve uma questão durante a gestão do Biden, que eles tiveram um surto nem tão grande de gripe aviária e eles literalmente dizimaram boa parte do plantel, né, de galinhas, né, de frangos que fazem chama a disponibilidade de ovos ao mercado, e isso foi parte dos motivos que causou a explosão de preços, né? Para vocês que não têm muita ideia, em novembro do ano passado, a dúzia de ovos no atacado era em torno de $2,20, $2,10, chegou a $8,15, quadruplicou de preço. Nas 2 últimas semanas, o preço deu uma aliviada, já voltou para torno de 6%, por 2 motivos.
Primeiro, o preço muito alto deprime o consumo, então o consumo deu uma caída bem importante no consumo de ovos, porque, de novo, o ovo geralmente é uma alternativa à proteína animal. Quando o ovo explode de preço, você volta a consumir proteína animal porque volta a ser favorável ou, no mínimo, vantajoso frente ao ovo. E isso, obviamente, deprime o consumo. E outra coisa, os Estados Unidos passaram a importar muito mais ovo, inclusive do Brasil. O Brasil exportando bastante ovo, os níveis de exportação de ovo no Brasil, de ovo processado normalmente, ele não é in natura, né? Mas os níveis de ovos processados ou na exportação subiu muito, o que também pressiona o preço no mercado interno brasileiro. É isso, é oferta e demanda, não adianta. Se você tem um ativo que tem restrição de oferta no mercado e tem gente disposta a pagar, quem fornece vai vender mais caro. Tá certo. Maurício, amanhã você volta a comentar o mercado do USDA conosco. Se tiver condições, está feito o convite mais uma vez. Um grande abraço para você. Eu que agradeço, Braga. Tenham todos uma ótima tarde. Uma boa semana para todos nós. Fernanda Custódio, você aí em Campinas. Vamos falar de café, hein, Sérgio Braga? Vamos, vinheta no ar agora. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Já temos o primeiro vencimento, café arábica lá na Bolsa de Nova York, maio 2025, 383,28, mercado recuando. Temos todas as cotações agora para dividir com vocês. O maio a 388,30, o maio 2025 é março e maio, 383,75, julho a 374,65 e o setembro a 365,75. Mercado ali, alguns vencimentos já trabalhando em campo positivo. Na B3, quais são as nossas referências? A gente tem o maio 2025 em $475 por saca, mercado caindo mais de 1%. E lá no mercado internacional, quando a gente fala do café robusta lá em Londres, em $5.383 por tonelada, mercado subindo 0,84%. Para entender essa movimentação, a gente tem agora Bruno Labs. Boa tarde, amigos cafeicultores, amigos do Tempo e Dinheiro. Como passaram o final de semana? Espero que bem. Bolsas abriram sem um lado definido, praticamente no 0 a 0. Precisamos aguardar a evolução dessa semana para ver onde a gente vai parar. Eu vejo alguns comentários dizendo que indústrias, neste momento, estão comprando da mão para a boca, porque não querem se expor aos preços altos praticados na matéria-prima café. Porém, pessoal, o que quase ninguém está vendo ou não quer ver são que existem vários relatos de indústrias já com 50%, 60% e até 70% de queda nas vendas. E para mim, Bruno, me parece um pouco óbvio. Quem vende menos, compra menos. Para aqueles que ainda estão cegos e não querem ver e acham que o consumidor vai continuar consumindo a mesma quantidade de café que consumia antigamente, agora com cafés, com pacotes na casa de R$50, eu tenho uma triste notícia para você. Se a indústria está comprando menos, é porque ela está vendendo menos. E se ela está comprando menos, concorda comigo que pouco importa se a oferta desse café é baixa? Começamos então um processo em que eu disse aqui, semanas atrás, que estava acontecendo e já está mais agressivo nesse momento. É um processo lento e que já está ocorrendo. Qual é ele? Pessoal, demanda ajustando a oferta. Portanto, isso é uma dica do Bruno para você, cafeicultor. Não durma no ponto neste momento e fique muito atento ao mercado. Nunca olhe apenas para um lado da moeda, tá certo? Eu desejo a vocês uma ótima semana, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigada, Bruno. Para você também. Bom, e agora nós vamos às notícias da pecuária com o Sérgio Braga. A primeira semana completa do mês de março começou com pressão no mercado físico, com até mesmo uma expectativa de ajuste positivo lá na B3. O mercado segue, primeiro, lá na B3, vamos observar,
com todas as posições, inclusive uma alta até um pouco mais expressiva no vencimento mais curto, 0,89%, mas voltou aos R$ 305,10 o vencimento março na B3 por arroba. Abril a 301,50, 1,17% de alta. Maio, R$ 301,60, 1% de alta. Indicador sexta-feira subiu 0,21% a R$ 311,65. Hoje, 13 praças entre as 32 pesquisadas pela Scott recuaram. Uma subiu. 305,50 São Paulo, Barretos, Araçatuba, sul da Bahia, R$ 266, oeste da Bahia, R$ 271 por arroba prazo. Norte do MT, 290,50, mais 4 praças na sequência. Cuiabá, 293,50, a mesma cotação da região sudeste do Mato Grosso, 293,50. Noroeste do Paraná, 297,50, Santa Catarina, oeste a 305,50. Tiago Bernardino, do CPEA, comenta o mercado do boi gordo. Olá, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Quem fala é o Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. E nessa segunda-feira, dia 10 de março, trazendo mais um boletim sobre o mercado de pecuária de corte. Mercado esse que terminou a primeira semana do mês, a semana mais curta de carnaval, entre preços maiores de lotes mais padronizados, alguns encaixes na indústria e, por outro lado, uma pressão maior em termos de preços abaixo, quase R$ 300, vindo, obviamente, de uma redução, um ajuste de margem em relação à carne no atacado. Mercado que fez fevereiro um dos melhores fevereiros da história em termos de exportação. É claro, o preço da tonelada reduziu, mas, obviamente, a gente tem um cenário aí que deve ser de uma exportação níveis excelentes ao longo de 2025. O que esperar dessa semana é a expectativa de como foi as vendas nesse segundo final de semana do mês, praticamente o primeiro, mas a expectativa de como se reverter essas vendas aí ao longo desses últimos 2 dias. Mas é um mercado que vai testar ainda essa segunda-feira, preços ao redor dos seus 310, como eu disse no início, alguns lotes acima, 315 a 318 e lotes, obviamente, sendo negociados a 305, 300 reais com as escalas mais longas. Então é um mercado que vai buscar esse equilíbrio. O mercado futuro valorizou sexta-feira, chegando próximo dos seus 302, 303 reais, sinalizando que a gente pode ter um equilíbrio maior daquilo que a gente viu de 298 reais. Mas ainda é um mercado com mais oferta de fêmea, tradicional para esse período do ano, e que isso pode sim ajustar, impactar nas cotações ao longo dessa semana. Um grande abraço a todos e até amanhã. Obrigado, Tiago. Um abraço, até amanhã. E antes de finalizar, Fernanda, na sexta-feira eu conversei com o Ademir Vian, que é ex-diretor da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, uma longa entrevista, está disponível inclusive no Tempo e Dinheiro, no site oficial, nas mídias sociais aqui do TID. Nós falamos a respeito do crédito, dessa safra, o que está acontecendo, e é lógico, mas ele antecipou que já estão sendo feitos os preparativos, a elaboração do Plano Safra 25-26. Aí eu perguntei para ele, mas quem está elaborando esse Plano Safra? Perguntei, será que é a FEBRABAN que está sendo responsável pelo plano Safra? Não o governo, né? Passou ou terceirizou de vez essa responsabilidade dos recursos para os produtores aqui no Brasil? E foi esse tema, esse recorte que a gente passa, né, com essa informação e essa pergunta que eu deixei para o Ademir Vian. Veja o que ele disse. Eu acho que ele vai ser divulgado mais, ele vai ser desenhado mais pela FEBRABAN do que propriamente pelo governo. E explico. O Plano Safra, ele tem uma âncora, que é o Sistema Nacional de Crédito Rural, que é de onde vem o dinheiro, que é da exigibilidade dos bancos. E os bancos têm total autonomia sobre o depósito à vista, né? Então, eles administram o depósito à vista. Eles aplicam no crédito rural, na verdade, Braga, e sempre foi assim, não é agora, eles aplicam o tanto quanto eles querem. Se eles quiserem, a partir de segunda-feira, não aplicar nenhum centavo no crédito rural, basta eles dar um zero à conta lá, passar o rapa à conta, tudo, como faz aí os bancos, esses bancos de fintechs, né? Bancos eletrônicos, esses bancos virtuais aí,
eles não têm conta corrente. Todas os correntistas deles, correntistas entre aspas, têm uma conta lá e é uma conta de investimento. Então, se os bancos quiserem, a partir de segunda-feira, por exemplo, ou hoje, agora, daqui meia hora, eles podem ir lá no computador e virar, botar um hífen lá e transformar as contas todas em contas de investimentos e zera a exigibilidade criatural, não tem um centavo para aplicar. Não tem risco alto e não tem questão de negativação. Isso aí, posso garantir para você que isso não existe, tá? E se tem em algum banco, é muito pontual, não é o problema de negativação e não é o problema de risco. Desde sempre os bancos trabalham com a agricultura e alguns bancos nasceram na agricultura, tem rede de agências, toda ela em regiões agrícolas, o país é um país agrícola, então disso eles não têm medo, disso daí não é o problema. Eles vêm zerando mesmo a conta corrente, já que é a base do crédito rural que foi criado há 50 e tantos anos atrás, aí, 1965, e que persiste até hoje, tá? Então, o mundo mudou, as instituições privadas, tipo empresas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, eles não querem mais deixar dinheiro no conta corrente, eles querem que o dinheiro seja aplicado, principalmente num país como o nosso, que tem uma inflação alta e é um zigue-zague na taxa de juros, e ninguém se sente confortável fazer aplicações de longo prazo. Então, fica aplicações de curtíssimo prazo, tá? Agora, por exemplo, está tendo repique aqui da taxa de juros. Isso aqui é suficiente para levar os bancos a aumentarem o rapa-conta, que a gente chama, né? Para tirar o dinheiro do depósito à vista. Tirando o dinheiro do depósito à vista, tira o dinheiro do crédito rural. E faço convite para quem não acompanhou, essa entrevista está disponível completa aqui no Tempo e Dinheiro. E logo mais, viu, Fernanda, eu converso com o Eduardo Carvalhais sobre o mercado do café, projeções para esse mês de março. Está aí o João Batista Olive, como sempre, fazendo um convite para que você venha participar, seja integrante do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. 19998132915. Fernanda? Isso mesmo. Muito obrigada, Sérgio. Até amanhã. Até amanhã. Bom, e muito obrigada a vocês que nos acompanharam até esse momento. A gente volta amanhã com muito mais informações. Até lá. Tchau!